As exportações brasileiras para os Estados Unidos vão sofrer uma taxação de 10% a partir de amanhã. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump, citando uma série de países que impõem tarifas em cima de produtos americanos. Disse Trump para justificar as tarifas recíprocas. Eles cobram, nós cobramos também. Com o esperado anúncio feito hoje, a quarta-feira recebeu o nome de Dia da Libertação, já que, segundo Trump, significa o renascimento da indústria. Vendas brasileiras serão taxadas em 10%, mas as exportações de muitos outros países serão bem maiores. Nós temos aqui uma tabela mostrando como alguns países foram taxados pelos Estados Unidos. E essa tabela... sumiu? Bom, essa tabela mostra as tarifas que são cobradas de produtos americanos que chegam nesses países. Então, por exemplo, a China, segundo a Casa Branca, cobra tarifas de 67% de produtos americanos. Vai ser taxada em 34%. E assim continua a tabela. Taiwan vai receber uma taxação de 32%, a África do Sul 30%, a Índia 26%, Japão, muito criticado, assim como a Coreia do Sul e a China, vai receber uma sobretaxa de 24% nos produtos japoneses que entrarem no Japão. A União Europeia, 20%. Israel, grande parceiro dos Estados Unidos, pelo menos um parceiro militar importante, vai receber uma tarifa de 17% dos produtos israelenses que entrarem nos Estados Unidos. O Vietnã recebeu uma das maiores sobretaxas. Cobra 90% dos produtos americanos que entram no país, segundo a Casa Branca, e terá que pagar agora 46% dos produtos vietnamitas entrando em território americano. Reino Unido e Brasil ficaram na taxa dos 10%. É uma taxa considerada básica, mas nem o Reino Unido nem o Brasil escaparam dessa taxação. Além de ser taxado na base mínima, não houve comentários ao nosso país no discurso de hoje feito por Trump. Isso foi considerado uma boa notícia por muitos especialistas. Ao longo desta edição, vamos destacar ponto a ponto os impactos ao nosso país, como ficam nossas exportações para os Estados Unidos e as reações dos mais diversos setores da economia brasileira. Mas o Canadá, os países da Ásia, a Europa... esses locais foram alvos de duras críticas de Trump. E acabamos de ver a tabela. Alguns receberam sobretaxas bem mais pesadas. Para a gente ter essa repercussão internacional, conversamos ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, Priscila Yazbek. Priscila, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos que nos acompanham. O chamado Dia da Libertação enfim chegou e Donald Trump foi duro com os países, inclusive, que são aliados históricos dos Estados Unidos. Você já trouxe um resumo, mas basicamente Donald Trump anunciou uma tarifa geral de 10% e também tarifas adicionais, que são chamadas tarifas recíprocas, que variam de 10% a 49%. Portanto, os países terão essa tarifa base de 10%, que pode ser aplicada, e ainda esses adicionais que apareceram nessa tabela que você mencionou, Márcio. Com isso, por exemplo, a tarifa do Brasil, que vai ser uma tarifa recíproca de 10%, pode chegar a 20% se for aplicada também essa tarifa base. A China, por exemplo, chega a essa tarifa de 34%, União Europeia 20%, o Japão, que é outro aliado histórico dos Estados Unidos, chega a 24%. Os países asiáticos são alguns dos mais afetados. A China, com essa taxa de 34% ao todo, também o Camboja com uma taxa recíproca de 49%. Portanto, esses países que têm tarifas de importação altas ou que são alvo dessa guerra comercial de Donald Trump são alguns dos mais afetados. Economistas dizem que as tarifas não saíram barato, mas que também não ficaram no pior cenário que era esperado no caso do Brasil. Também economistas dizem que essas tarifas podem fazer com que os produtos fiquem mais caros aqui nos Estados Unidos. Os últimos dados de inflação já mostraram que a inflação está um pouco acima do que alguns analistas esperavam, e isso também está afetando as expectativas para a economia americana, que quando Trump foi eleito estavam ali na casa de um crescimento do PIB que chegava a 3% e agora já estão mais perto de 1,5%. Donald Trump disse que esse foi o dia da declaração da independência econômica dos Estados
Estados Unidos, um dos momentos mais importantes da história. Ele disse que essas medidas vão gerar trilhões de dólares aos cofres públicos americanos, que os empregos vão voltar e que ele vai melhorar a base industrial. É o que diz Donald Trump, a despeito dessas visões pessimistas de muitos economistas que falam que justamente essas tarifas vão encarecer os produtos nos Estados Unidos em um momento, Márcio, em que a economia americana ainda está se recuperando de períodos de alta inflação, tanto da pandemia quanto por conflitos externos que fizeram com que os preços crescessem muito. Desde a pandemia, desde 2020, os preços já subiram cerca de 20% nos Estados Unidos. Então, apesar de haver uma desaceleração, isso ainda afeta bastante a inflação por aqui. E para terminar, Márcio, esse anúncio também encerra uma ordem de comércio global liderada pelos Estados Unidos, que era um grande defensor do livre comércio em nível global. A gente vai escutar agora também o que disse Donald Trump durante esse anúncio.